Boa noite a todos, mais uma vez. Vamos iniciar, então, os trabalhos da noite de hoje, pedindo a todos que fechem seus olhos, elevando o pensamento a Deus, a Jesus. Agradecer por estar aqui presente nesta noite de hoje, recebendo informações através da palestra da nossa irmã Mônica, e que possamos, ó Pai, ficar com o nosso pensamento bem direcionado à palestra, ao conhecimento que será conversado na noite de hoje. Agradecemos pela espiritualidade superior que nos protege, nos intui. Enfim, ó Pai, nós temos só que agradecer, em nome de Jesus. Boa noite. Ele já começou bem, né? Já me entregando a minha idade. O outro que foi meu aluninho aqui da evangelização hoje está assistindo a minha palestra. Bom dia! Pois que é sempre dia no coração de quem ama. Eu fui convidada para fazer essa palestra aqui, e todas as vezes que eu fui convidada, o tema era livre, eu podia escolher o tema. E desta vez, eu não pude escolher, foi tema já posto. Aí eu falei, então vamos lá, né? Pessoa que gosta de desafio, vamos embora. E, primeiramente, eu quero deixar aqui registrado para vocês que tudo que eu vou falar aqui hoje, né, serviu primeiro para mim. É um tema que me provocou bastante, né, as leituras que eu fiz, os filmes que eu assisti, tudo me provocou. Eu passei por um processo de mentoria recente, e uma das perguntas que me fizeram, várias perguntas, eu falei assim, você tem que responder o que vem na mente rápido, não pensa, não racionaliza. Aí perguntaram para mim, qual é o seu maior medo? Na hora veio perder minha mãe. Aí ela parou assim, que ela já me conhece, ela, por que sua mãe? Seu filho. Eu falei, não sei, você falou que não era para eu pensar. Eu falei o que veio na cabeça. Mas, assim, pela uma questão cronológica, né, a minha mãe já está de idade, eu penso que foi por isso. Porque, assim, teoricamente, a gente pensa que quem vai primeiro são os mais velhos, né? A gente, pelo menos, espera isso. Mas, na verdade, tudo tem um tempo de acontecer, né? Um tempo de começar e o tempo de terminar para cada um. E o tema da palestra é o medo da morte. Quem aqui tem medo de morrer? Olha, a maioria não tem medo de morrer, o povo evoluído, acho que precisa... Eu vou parar, não vou nem falar nada aqui hoje, não. Quem tem medo da morte? Tem uns que têm medo de morrer, não tem medo da morte, outros têm medo da morte, não tem medo de morrer. Né? E por que vocês têm medo de morrer? A morte de vocês, assim, por que vocês têm medo de morrer? Eu tenho por causa da minha filha. Eu tenho uma menina de 13 anos. Assim, quando eu tinha mais velha, que eu já tenho 37, aí eu pensava, né, morro de medo por causa dela. Você tem medo de morrer e deixá-la desamparada? Isso, aí quer dizer, cresceu, formou, casou, tá ótimo. Aí a segunda tá formando agora também, então já não preocupo. Já tá ficando mais tranquilo, né? Aí agora a pequena eu preocupo que 13 anos ainda, né? Então, e será que vem depois desse medo da morte? O que será que vem depois para o medo não ir embora, hein? Pois é, né? Tem que... Quem mais? Quem mais? Pessoal, o que é o medo? O que é o medo? Alessandra, me ajuda. O que é o medo? Sei que você é expert. Medo? Medo do desconhecido. A Alessandra falou lá, medo é uma emoção. Emoção
Bom ou ruim? Depende, né? Eu já tive face a face com a morte há muitos anos. Eu tive que dar um salto no rio Meia Ponte, que ele estava cheio, para salvar uma pessoa. E ele estava com os 2 metros acima. E nesse salto que eu dei no rio, nós fomos passar um fim de semana. Eu estava, na época antiga, estava com calça comprida, estava de sapato, com tudo. Eu não pensei 2 vezes. A hora que bateu, eu bati atrás. Aí eu pensei, o pensamento é tão grande que na hora que eu estava debatendo lá no Meia Ponte, perto de Bonfinópolis, por ali, eu fui pensando até em umas pessoas amigas minhas que tinham falecido e foi lá perto da usina do Rochedo. Passou tudo aquilo na minha cabeça. A forma que tinha uma corredeira, eu ia bater a cabeça naquelas pedras, e mais isso, mais aquilo, o tanto que ia dar trabalho para achar o corpo, e juntou tanta coisa assim na minha cabeça, num espaço muito curto, foi curtíssimo, que tinha um ribeirão que descia nele, ele tinha chovido, ele estava um pouquinho largo. A hora que eu saí do outro lado, fiquei muito cansado, porque fui mexendo, subindo e batendo na areia no fundo, até que eu achei a maneira de sair. A tensão foi tão grande que eu acabei perdendo a minha aliança. Por quê? Encolheu tanto o corpo que eu passei assim para atravessar para o outro lado. A quantidade de coisa que veio na minha cabeça foi tão grande. Espero que ninguém aqui possa passar por esse medo. Hoje nós temos medo de morrer, é por uma enfermidade, por outra coisa, mas para mim aquilo veio no batente. Foi na hora. Eu não pensava que fosse acontecer. Então, agora chega, a gente tem medo de morrer, mas a melhor coisa que a gente tem na vida é reconhecer o caminho, fazer tudo possível, porque não acontece nada fora da hora. Acontece na hora certa. Se a gente, a hora de ir, fala, ó, até a minha estada hoje aqui, ela tem um certo diferencial, porque é buscar aprimoramento e realizar as coisas que a gente tem de realizar. É o cumprir todas as obrigações com a nossa sociedade, conosco mesmo, e ficar limpo. Qual que é o nome do senhor? Meu nome, ele é complicadíssimo. João. João? Seu João, É evangelista. o senhor já falou tudo que eu vou falar aqui, ué. O senhor bateu a minha carteira? Pensa com um nome igual ao meu. É João Evangelista. Ó, mas foi bom que o senhor perdeu só a aliança, né? Pessoal, e aí, obrigada pela contribuição do senhor. O senhor falou muito do que eu vou falar aqui. O senhor espera para o senhor ver. Eu cheguei na conclusão que, ao estudar sobre o medo da morte, eu aprendi muito mais sobre o que é viver, que é o que o senhor João acabou de falar ali, ó, que depois que ele passou por isso, ele começou a dar outro sentido para a vida dele, né? Depois que você passa por essa experiência, que em fração de segundos você revive aí um monte de coisas que poderia acabar por ali, né? Não passa? Vocês podem lembrar aí de uma situação de medo, passa vários pensamentos. Eu trouxe aqui, para a gente complementar e começar essa noite, Gotas de Esperança, de Lorival. Tudo em você tem uma utilidade.
Seus olhos indicam a direção a tomar. Eu gostaria que, à medida que eu for lendo, vocês imaginem se vocês não tivessem essa utilidade. Ok? Seus olhos indicam uma direção a tomar. Então, pensem se vocês não tivessem os olhos para ver. Suas mãos propiciam o trabalho adequado. Imaginem com o braço quebrado, tanto que fica custoso você fazer as atividades. Seus pés sustentam no caminho. Seu estômago garante a manutenção do corpo. O seu coração é a vida em você. Os seus ouvidos abrem a porta para o mundo da relação. Sua boca dá-lhe sagrada oportunidade em manifestar. Sua mente é fiel instrumento de evolução. Nada é sem utilidade. Você está destinado a ser útil. Não fique parado. Sirva, trabalhe, haja. A morte faz parte da vida. Se a gente olhar esse caminho aqui e fazer um paralelo com a nossa vida na Terra, quando é que o nosso relógio começa a contar? Quando? Quando a gente nasce. E qual que é a única certeza que a gente tem na vida? A morte. Então, a morte é viver. Faz parte da nossa vida. Voltando aqui, falando sobre a emoção, que é o medo, né? Esse medo que às vezes nos paralisa, eu vejo o medo como uma ferramenta de sobrevivência. Então, diante de uma situação de medo, o que aconteceu com o seu João ali? O seu João poderia fugir da situação para sobreviver, não pular lá e deixar outra pessoa morrer e ele ficar vivo. Ou ele poderia pular e salvar a pessoa, igual ele falou que fez. Então, eu posso fugir ou eu posso lutar para viver. Certo? Então, é a forma como a gente se posiciona na vida. Qual é o posicionamento que você tem hoje, na sua vida, em relação à sua evolução espiritual? Como você tem se posicionado, tendo um conhecimento espírita de que a vida continua, né? Que a vida terrena aqui é só uma etapa do nosso processo de evolução. Se eu chegar e falar para vocês hoje aqui, quanto tempo vocês têm de vida? Se eu falar assim, daqui 1 mês é o seu prazo. Descobrimos uma doença e daqui 1 mês é o prazo que você tem de vida. Vixe! O que passa pela cabeça de vocês? Sentimentos, me ajuda? Emoções aí. Desespero, raiva, angústia, impotência, desejo de fazer muitas coisas, ou de não fazer nada. Depende da forma como você se posiciona e você se coloca, né? E aí, tem estudos que falam, né, de pessoas que falam assim, que quando soube que estavam com o tempo limitado, né, começou a prestar atenção no quanto é bom respirar. Do quanto é bom receber um beijo sincero da pessoa amada. Que custo que tem um beijo? Quanto que você paga para ter um beijo? Quanto que você paga para respirar o ar? Quanto você paga para beber um copo de água quando você está com sede?
Quando você acorda de madrugada numa sede, vai lá e pega uma água gelada. Não é bom demais da conta? Então são detalhes das nossas vidas que a gente vai vivendo no dia a dia e não vai dando valor àquilo. O fato da gente levantar da cama e ter a oportunidade de ir para o trabalho, de entrar dentro do carro, de ver o amanhecer do dia, de celebrar o pôr do sol. Né? Quando você olha na sua estrada da vida, como você está vivendo a sua vida hoje? Que valor você tem dado aos seus momentos? A gente vive numa correria que não para prestar atenção nos detalhes. Às vezes você entra no carro aqui, está no trânsito, aí você olha aquele pôr do sol maravilhoso. Tem dia que eu fico até emocionada de ver o pôr do sol. Porque eu vou para o lado da minha casa assim, ele está se pondo. É um presente de Deus. Tem dia que o pôr do sol, eu acho que nessa época parece que fica mais bonito o céu. Embora está poluído, mas o céu fica maravilhoso. Não sei se vocês já prestaram atenção nesses últimos dias aí. O sol nascendo. Então, assim, a gente não para prestar atenção. E aí, pensando aí que você tem mais um mês para a vida, do que você se arrepende na sua vida? Se você tivesse que refletir, né? Tem pessoas que no leito de morte falam assim, pelo amor de Deus, eu só quero mais 2 horas para eu pedir perdão para minha filha, para eu pedir perdão para o meu pai, ou para eu falar com alguém que eu gosto muito. Então, por que a gente vai esperar essa notícia bater na porta? Né? Vamos viver o agora, vamos nos posicionar para isso. Às vezes a gente perde um tempão ficando sem conversar com alguém, e você está morrendo de vontade de conversar. Então, se a vontade está dentro de você, fale para essa pessoa que você está com vontade de falar. Fale com essa pessoa, seja útil. A utilidade da sua voz, do amor que você tem no coração. Porque cada um oferece aquilo que a xícara está cheia. Se eu tenho a xícara cheia de amor, eu vou oferecer o amor. Se eu tenho a minha xícara vazia, como é que eu vou oferecer o amor sendo que a minha xícara está vazia? Às vezes eu estou precisando desse amor. E a gente está aqui esperando que ela ofereça o que ela não tem para oferecer. Aqui é uma historinha da raposa. Eu coloquei os tópicos ali só para lembrar. Que a raposa estava presa e muito nervosa. E o menininho querendo soltar a raposa. Aí o coleguinha dele falou, não solte a raposa, porque ela vai te atacar. E ele com medo ali, e ela feroz para o lado dele, ele decidiu, ele tomou a decisão, mais uma vez, nos posicionarmos perante a vida. Ele saiu correndo, foi lá e soltou a raposa. No que ele soltou a raposa foi embora, não atacou ele. Então, tem muitas coisas que o nosso medo não deixa a gente vivenciar e apreciar o momento. A importância da consciência da morte. Então, assim, nós como espíritas, né, o espiritismo nos traz que a vida não acaba com a morte. Ela continua. E muitas vezes, na maioria das vezes, há uma libertação, é um momento de glória ali. Porque a prisão mesmo é aqui na Terra. O purgatório é aqui na Terra. Então, ela está se libertando. E a gente ter essa consciência de que nada acaba com a morte, que tudo continua, a gente começa a dar um valor diferente para a nossa vida. Talvez, se todos tivessem essa consciência, nós não teríamos como suicídio o segundo maior índice de morte. Hoje, a cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio. E, coincidentemente, hoje, dia 10 de setembro, é o dia que eles falam muito sobre isso, da consciência, né, o Setembro Amarelo. É hoje, celebrado hoje, é 10 de setembro.
E qual que é a coisa mais importante na sua vida hoje? A gente às vezes nem para pensar o que é importante na nossa vida. A gente nem dispensa um tempo, né? E isso é para a gente refletir. O medo da morte, ela pode ser, a partir do momento que a gente tem essa consciência de que não acaba, a gente aproveita mais os momentos que a gente tem aqui. E o aqui e o agora, gente, é o nosso a nossa melhor experiência. Porque se a gente ficar preso ao passado, porque se tivesse feito isso, se tivesse dado certo, se não tivesse separado, se eu tivesse estudado, aí vem o quê? A depressão. E a ansiedade com as coisas do futuro que eu não sei. O que não sei, o que não está no meu raio de atuação, me faz sentir ansiedade. Então, se a gente vive o agora, a gente aproveita melhor a vida. A gente não vai ter medo da morte. Se eu sou intensa agora, se eu vivo cada instante agora, para mim, se acabar agora, está tudo certo. Eu falo muito isso. Eu gosto muito de esportes radicais, de adrenalina. Minha mãe fica doidinha em casa, quando eu saio para alguma coisa. Eu falo, mãe, fica tranquila. Para mim, natureza é contato com Deus. Então, assim, se der alguma coisa errada, para mim está tudo certo. Eu estou feliz fazendo o que eu estou fazendo. Não é que eu estou fazendo coisa errada, não. Eu estou só em contato com Deus. Mas também não é assim, aquele radical imprudente, tá? É radical prudente. Aqui eu já fiz a pergunta para vocês, né? Aqui eu trouxe a questão do céu e o inferno e do purgatório, mas fazendo uma referência a nós mesmos, tá? O céu está dentro de nós, assim como o inferno também está dentro de nós. Então a gente tem hoje, a gente vê aí, né? Às vezes nós mesmos, a gente fica bravo, nervoso, briga na família, por questões tão bobas, tão banais. A gente mesmo cria o inferno na nossa vida. E a gente mesmo cria o céu da nossa vida. Se eu parar e me posicionar diante de uma situação e respirar, olhar para dentro, com certeza a minha atitude vai ser diferente. Não vai ser a mesma. Eu estava ouvindo uma história que o cara saiu de casa com a esposa que estava grávida para comprar os móveis do quarto do bebê, na maior empolgação. Foi na loja, compraram, na volta, mas aquele era meio rude, assim, né? O taxista fechou o carro dele. Ele ficou nervoso, saiu andando, foi lá tirar satisfação, desceu do carro, o taxista tirou o revólver e matou ele. Então, assim, você tinha um sonho familiar ali de uma criança que estava chegando, do início de uma família que foi interrompido por uma questão boba. Né? Se ele tivesse pegado e, tchau, vai com Deus, vai embora. A família tinha ficado normalmente, sem ter problemas, nada, né? E viveria uma vida aí. Então, é a gente se posicionar e cuidar das nossas atitudes, das nossas emoções, do que a gente está alimentando dentro de nós, o nosso céu e o inferno. O purgatório seria a nossa estadia aqui na Terra. A gente, quando nasce, voltando ali para a estrada, nós fazemos um compromisso na espiritualidade, um planejamento reencarnatório, com provas e expiações. Então, se nós fizermos esse compromisso lá, tudo que a gente viver aqui na Terra, nós temos que parar e pensar nesse compromisso que eu fiz lá no plano espiritual. Se eu estou passando por isso aqui hoje, por esta dificuldade ou por esta alegria, tem um para que eu estou passando isso. É para um processo de evolução espiritual. E como eu estou me posicionando diante desta dificuldade? Qual está sendo o meu posicionamento? É de revolta, de ficar chateado com Deus, de achar que Deus não é justo, porque tirou um filho meu de 12, 13 anos da minha vida? Será que Deus não é justo ou será que essa era uma prova que estava para eu viver aqui e para eu chegar lá no fim da minha estrada e estar mais preparado para o meu processo evolutivo?
Então, nós todos fizemos um compromisso de estar aqui. E digo mais, nós não pedimos para nascer, gente. A gente fala muito, eu não pedi para nascer, vocês me tiveram porque vocês quiseram, eu não pedi para nascer, né, Júnior? Nós imploramos para nascer. Tem milhares de espíritos aí pronto para nascer, e nós imploramos para nascer, para estar aqui e para viver essa experiência que nós estamos passando hoje. Então, faz parte do nosso processo. Então, vamos olhar para a dificuldade, para as nossas dores da alma, para a nossa solidão, e entender que esse processo tem um para quê. E procure entender esse para quê. Às vezes a gente não tem as respostas na hora, e depois passa as respostas vêm. Não sei se você já passou por isso. Muitas das coisas que acontecem na minha vida eu só entendo depois. Que elas vão passando, a poeira vai assentando, eu falei, agora eu entendi. Agora eu entendi por quê. Eu acho que não vou passar, não, senão vai... Aqui, ó, trazendo aqui já um conteúdo do livro dos Espíritos, que sucede à alma no instante da morte. O que acontece na hora que a morte bate na porta? Volta a ser espírito, quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos, que deixou momentaneamente. Aí a gente pensa assim, mas volta como? Volta para o mundo espiritual na massa da espiritualidade ali, do universo? Não. A gente volta com a nossa individualidade, com as características e formato físico que a gente tinha aqui na última encarnação. E a gente volta com as nossas características, com as nossas dores, né? Volta para o mundo espiritual. Em muitos casos, a gente entende, compreende, em outros casos não. Aí tem todo um processo aí de preparação, de compreensão. Mas o que é importante é, tudo que eu carrego no meu coração de bom e de ruim, eu vou para lá e levo no plano espiritual. Na hora que eu falo eu vou para lá, não significa que eu, às vezes, o mundo espiritual está aqui entre nós, porque aqui dentro desse salão tem vários espíritos aqui assistindo a palestra, ou vários espíritos acompanhando vocês. Na dimensão espiritual que eu estou falando, tá? Aí, o fim do corpo não significa o fim da alma. É como se a gente estivesse aqui numa faculdade, aprendendo as lições da vida. E quando a gente morre, a gente vai para uma dimensão maior, né, mais integral, e que a gente... É como se tivesse mais espaço para viver ainda mais e aprender as experiências que a gente já viveu aqui durante o plano físico. A alma retorna ao campo de trabalho maior. Quando eu volto para o plano espiritual, não significa que eu deixo de aprender. Eu continuo lá o meu processo de evolução. Através de estudos, através da caridade, porque quando eu estou no plano espiritual, eu também faço trabalhos de auxílio e de assistência. Por exemplo, quando a gente está aqui no centro, às vezes vocês vêm aqui com dores da alma, passa pelo passe. E no passe, vocês recebem ali as energias e as vibrações da espiritualidade na sala de passe. Então, mesmo a gente estando desencarnado, nós auxiliamos as pessoas que estão aqui encarnadas, né, também no processo de evolução. Então, quando nós não estamos envoltos pela carne física, a gente também ajuda, a gente aprende, a gente cresce, a gente evolui da mesma forma. Não para, é constante. Nosso processo de evolução ele é constante. A gente continua a evoluir e se aprimorar. Nós temos provas dessa individualidade. Nas comunicações espíritas que já tivemos, os relatos aí feitos em livros, reuniões mediúnicas. Quantas pessoas aqui já não tiveram a oportunidade de receber comunicações de entes queridos? Ou através de psicografia, ou através da psicofonia também, né? Então, a gente sabe que a gente tem esse contato aí.
com as pessoas que foram. E a prova dessa existência da espiritualidade, que a vida não acaba, que a vida não termina. O sofrimento ele é mais psicológico, por estar o espírito mudando de um lugar para o outro desconhecido. É o medo do desconhecido. Né? Alguém falou que foi o senhor, né, que falou? Do medo, né? A gente tem medo de algo que é desconhecido. Então, é natural a gente ter medo. É o nosso instinto de sobrevivência. Mas, diante de um esclarecimento que a doutrina traz para nós precisamos encarar a morte de outra forma. Né? Com essa compreensão de que não é o fim, que a vida não termina. A questão 154 do Livro dos Espíritos. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que o momento da morte. Eu falei lá do purgatório, enquanto a gente está aqui, porque a gente sofre muito aqui na vida. Se a gente parar para pensar, toda hora a gente está passando por provas. Toda hora. Você sai de uma e fala assim, agora afirmei, vem outra. E é uma sequência, né? Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que vem a chegar o término, né, do seu exílio. Então, assim, para a maioria, né, dos espíritos que morrem de morte natural, por uma questão de desgaste do corpo físico, dos órgãos, quando chega o momento da morte, é como se ele estivesse voando, saindo da gaiolinha ali e voando. É uma libertação para o espírito, nas condições normais, né? É dolorosa a separação da alma e do corpo, foi o que eu acabei de falar. E como se opera essa separação da alma e do corpo? Depende se é relativo, cada caso é um caso. Eu trouxe 2 exemplos aqui. Tem situações que é como se fosse uma... Isso aqui é uma lamparina, alguma coisa assim, né? Quando você nasce, está cheinho ali, ó, do combustível, né, da força vital ali. E aí, com o passar do tempo, vai tendo desgaste, e essa morte vem de forma bem tranquila, bem serena. Eu perdi apenas uma pessoa muito querida na vida, assim, muito próxima, que foi meu pai. E ele teve câncer. E eu pedia muito a Deus para que eu tivesse com ele na hora da morte dele. Eu era a filha mais grudada nele. E eu morava em outra cidade. Eu trabalhava em outra cidade, morava em outra cidade. Quando ele estava bem nas últimas semanas, eu ia e vinha todos os dias, era 100 quilômetros a distância. E aí, teve um dia que eu fui de manhã, a minha irmã me ligou à tarde e falou, olha, volta porque a enfermeira e os médicos já disseram que, pelos sinais dele de pupila, sudorese, é de hoje para amanhã o desencarne dele. E assim eu fiz, eu voltei. E no dia seguinte ele faleceu. Eu não saí do hospital depois desse horário. Aí no dia seguinte a minha mãe vai em casa tomar um banho, né? Fui tomar um banho, voltei rapidamente. Na hora que eu cheguei no hospital, a minha mãe falou assim, sentei lá, ele estava vivo. Aí passou uns 10 minutos, a minha mãe falou assim, seu pai está indo embora. Aí eu levantei, peguei na mão dele, respirando, fui fazendo uma oração, coloquei uma música espírita, que eu gosto muito, e a gente foi fazendo a prece, e a respiração dele foi diminuindo, até ele ir. Então, assim, uma morte bem serena, bem tranquila, e eu, assim, olho e lembro com muita gratidão por esse momento, porque ele foi uma pessoa que esteve muito presente na nossa vida e não senti tristeza na hora. Foi muito gratidão mesmo, e gratidão por eu estar ali igual eu pedi para Deus. E quando a gente conversa com Deus, Ele responde. De alguma forma Ele responde para nós, quando a gente está bem pertinho dEle. E as mortes, quando são mortes de formas trágicas,
aí já é diferente. No caso anterior aqui, é como se você estivesse desfazendo um laço devagarzinho. Tá? A separação do corpo do corpo do espírito. E em mortes trágicas, já há uma perturbação do espírito, né? Tem situações em que eles ficam internados no plano espiritual durante longo tempo, tem uns que demoram semanas, tem uns que demoram meses, né? Tem uns que não se conformam com a morte, ficam ainda muito presos ao plano físico. Tem casos em que o espírito ele fica ao corpo mesmo enterrado, que sente até a decomposição do corpo. Então, existem livros que relatam sobre essa decomposição, que o espírito sente a decomposição. E aí é importante, tendo essa consciência, né, que a gente está tendo aqui essa noite, de todos os contatos que a gente tem com a doutrina espírita, é como a gente se posiciona diante da nossa vida. Como que a gente vive a nossa vida, o cuidado que a gente tem com esse corpo, que ele nasceu para ser útil. Ele nasceu com uma utilidade. Eu cuido desse corpo, eu me alimento bem, eu respeito as pessoas que estão ao meu redor, né? Eu guardo dentro do meu coração bons sentimentos. Então, tudo isso influencia. E se eu sou uma pessoa que olha para a vida desta forma, me posicionando e olhando para o bem, eu aprendi há pouco tempo a fazer uma pergunta quando eu estou numa situação desafiadora. Eu paro, respiro e falo, o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar agora? Essa pergunta para mim tem sido libertadora na minha vida. Porque pode ser, assim, a melhor vantagem para mim aquela situação. Mas se Jesus não fizesse aquilo, eu também não vou fazer. Então, de lá para cá, a partir do momento que eu comecei a me perguntar desta forma, a minha vida está fazendo mais sentido para mim. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? E aí parece que vai tudo ficando mais fácil. O universo vai conspirando a meu favor. E fica tudo mais tranquilo. Os espíritos se encontram imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Sim, conforme a afeição que lhes votava e que eles lhe consagravam. Muitas vezes, aqueles seus conhecidos o vêm receber a entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontram-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a vida terrena. Vê os que estão na erraticidade, como vê os encarnados e os vai visitar. Então, olha só que maravilha. A gente olha para a morte com medo horrível, e aí você para pensar, a vida não termina, e a gente tem a chance de encontrar os nossos entes queridos lá na frente. Eu atendendo uma cliente esses dias, eu até pedi para ela hoje que o filho dela fizesse um depoimento para mim, para eu trazer para vocês, mas ele estava viajando, não deu para trazer. Ele perdeu um filho com síndrome de Down, com, acho que 4, 5 anos, o menino, a coisa mais linda. E ele encara essa morte dessa criança de uma forma tão sublime, que ele fala assim, meu filho, que veio com essa síndrome de Down para mim, ele me aprendeu tanto, ele me ensinou tanto sobre vida. Como é que um ser tão ingênuo pode me ensinar tantas coisas? Aí ele fala, a única coisa que me vem à cabeça é eu ser um homem melhor daqui para frente, para quando eu reencontrá-lo, ele me ver melhor do que ele deixou. Então, assim, é tão sublime ele falar isso, tipo assim, eu quero reencontrar com meu filho sendo uma pessoa bem melhor do que aquela que ele deixou aqui. Então, por ele, né, e por mim, eu fico sendo uma pessoa melhor, eu busco fazer coisas melhores, eu busco cuidar de mim, do meu corpo, da minha família, e de seguir assim em direção ao que Jesus veio nos ensinar aqui. Então,
neste período, assim, vamos pensar só num curto prazo de tempo, de janeiro até aqui, você viveu ou envelheceu? Minha pergunta para vocês, vocês viveram ou envelheceram? Os dois. Mas qual que você fez mais? Você viveu mais ou você envelheceu mais? Viveu mais. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que viver mais, ser mais intensos, curtir mais os momentos. Porque quando a gente vive, a gente vai estar sempre com aquela sensação, nossa, eu estou tão feliz que se acabar tudo agora, para mim tá bom. E aí está tudo certo. E essa felicidade que a gente tem que ter dentro da gente. Quando eu falo felicidade, eu não estou falando que a gente não tem que ter problemas, não, viu? Porque para crescer e evoluir, a gente já cresce mais com a dor ou com a felicidade? Quando rasga, né? Quando você vai para a academia, você não tem que rasgar o músculo para crescer? Na vida também é. Nosso espírito, para ficar mais evoluído, a nossa alma que está aqui encarnada, ela precisa de passar por processos de dores para que a gente cresça. Pense na morte e seja intenso em sua vida. E a morte será apenas mais uma aventura. Então, assim, a gente tem que pensar na morte, mas idealizando uma vida melhor, vivendo uma vida melhor, vivendo agora, sendo intenso com as pessoas que vocês amam, justo, no caminho dos ensinamentos de Jesus, que a morte vai ser só uma aventura para nós. E a gente vai encarar tudo de forma mais simples. Eu quero terminar aqui lendo um texto. É uma carta que foi escrita para uma pessoa que estava na Alemanha, para dizer para ela que o pai dela tinha morrido. Eu queria que vocês prestassem atenção nessa carta para vocês verem o quão espiritualizada foi a pessoa que escreveu essa carta. Qual era, assim, a visão de morte que ela tinha aqui ao escrever essa carta. Era 11 de agosto de 1965, na Alemanha. Lembro-me bem, lá fora, as casas aplaudiam o rigoroso verão europeu. Flores multicores explodiam nos parques e acenavam ridentes às janelas. São 2h da tarde, o carteiro me traz a primeira carta da pátria. Lá vem carregada de saudades, deixada pelo caminho. Sofregadamente abro-a. Todos de casa escreveram. Parece um jornal, mas paira um mistério. Já deves estar em Munique quando leres estas linhas. Iguais a todas as outras, esta carta, embora diferente das demais, te traz uma bela mensagem. Uma notícia que, vista sobre o ângulo da fé, é deveras importante. Deus exigiu de nós há poucos dias um tributo de amor, de fé e de penhorado agradecimento. Ele desceu no seio da nossa família, olhou-os um a um, e escolheu para si o mais perfeito, o mais santo, o mais maduro, o melhor de todos, o mais próximo dele. Ele escolheu o nosso querido Pai. Querido Deus, não tirou de nós, mas deixou ainda mais entre nós. Deus não levou o papai só para si, mas deixou mais ainda entre nós. Ele não arrancou o papai da alegria de nossas férias, mas plantou mais fundo na memória de todos nós. Deus não furtou o papai da nossa presença, mas deixou ele mais presente. Papai não partiu, mas chegou. Papai não foi, mas veio para ser mais pai ainda, para que o papai estivesse presente hoje, sempre no Brasil e aí contigo na Alemanha.
Então, assim, eu não sei se vocês já perderam alguém querido na vida de vocês, mas o meu pai, ele está mais presente nas nossas vidas. A minha irmã está aqui, que não deixa mentir. Quando a gente viaja, 10, 15 vezes o nome dele é dito nas viagens. Nos almoços de domingo, sempre há referência ao João Natal. Todos os encontros, o nome dele está presente. Então, eles não vão, eles ficam mais vivos na nossa presença. Que Deus ilumine vocês. Espero ter contribuído aí, né, com o conhecimento da doutrina. Esqueci de falar uma coisa. Uma das recomendações para os momentos desafiadores, para os nossos entes queridos que partiram, para os que ficam com saudade, o melhor remédio é a oração, tá? Então, sempre que bater uma saudade, um aperto, uma situação custosa, é a oração, é falar com Deus. Obrigado, meu Deus, por tudo. Que nesta noite de hoje, nós possamos sair daqui com o coração cheio de vibrações boas, de esperança, e com a vontade de viver, com a vontade de nos responsabilizarmos pelas nossas vidas, com a vontade de ser útil a Deus e honrar a Ele o propósito que Ele tem aqui para nós. Obrigado por tudo, Senhor, e que neste momento todo o planeta Terra possa receber as suas bênçãos, a sua proteção, acalmando as dores da alma e aliviando as dores físicas. Obrigado por tudo, nos amparos de sempre.